E aí, beleza? Hoje a gente vai sair um pouco da sequência das aulas de potencial elétrico e vamos aprender um pouco sobre o fluxo elétrico. Então, vamos lá para o quadro que eu vou explicar para você como ele funciona. Então, gente, hoje a gente vai começar a aprender um pouco do fluxo elétrico. O fluxo elétrico é uma grandeza que mostra a intensidade que o campo elétrico exerce numa determinada superfície. Agora a gente vai explicar como ele funciona e como a gente faz para calcular. Aqui temos uma superfície de área A e também temos as linhas de força de um campo elétrico qualquer. Para calcular o fluxo, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar esse ângulo θ aqui. O que é esse ângulo θ? É o ângulo entre a normal da superfície e a linha de força do campo elétrico. Tendo em vista que a gente acha esse ângulo, a gente pode calcular o fluxo usando essa fórmula aqui. O fluxo vai ser a intensidade do campo elétrico vezes a área dessa superfície vezes o cosseno desse ângulo aqui. É importante dizer que o fluxo numa superfície fechada vai ser zero, porque a gente pode também entender o fluxo como a quantidade de linhas de força que entra numa superfície e a quantidade de linhas de força que sai de uma superfície. Ou seja, a gente pode pegar, por exemplo, aqui embaixo, a gente pode ver que as linhas de força que entram na superfície S3 são as mesmas que saem. Como a quantidade é a mesma, a gente vai ter que o fluxo em S3 vai ser zero. Mas, como a gente vai ter aqui em S1, a gente vê que muitas linhas saem de S1, muitas linhas de força saem de S1. Ou seja, a gente vai ter que o fluxo de S1 vai ser positivo e do S2 a gente vai fazer a mesma analogia. Mas só que em vez de linhas saindo, vão ser linhas entrando. Então, o fluxo aqui vai ser negativo. Agora que entendemos o fluxo elétrico, a gente pode passar para a relação de Gauss do fluxo elétrico. O que diz a relação de Gauss? A relação de Gauss mostra que temos aqui uma superfície gaussiana. E o que é uma superfície gaussiana? Uma superfície gaussiana é uma superfície que contém cargas dentro dela. E agora a gente vai aprender a calcular o fluxo elétrico dentro dessa superfície. Aqui eu desenhei uma superfície que contém algumas cargas. E como é que a gente vai calcular o fluxo dessa superfície? O fluxo dessa superfície vai ser calculado como a razão entre a carga interna dividido pela permissividade do meio. Mas o que é a carga interna? A carga interna vai ser o somatório de todas as cargas que estão dentro dessa superfície. Agora que entendemos isso, é importante dizer que quando formos usar essa relação para calcular o fluxo, que a área dessa superfície não importa. Veja que importa apenas a carga interna e a permissividade do meio. Ou seja, se eu quiser aumentar a área dessa superfície, posso fazer uma superfície desse tamanho aqui, o fluxo não vai ser alterado. Tendo isso em vista, nós podemos encerrar nossa aula de fluxo elétrico. Uma vez que a gente entendeu como se calcula o fluxo, vimos algumas propriedades e a relação de Gauss para o fluxo. Na próxima aula a gente vai ver um pouco de diferença de potencial e eu espero ver você lá. Até mais!